Oi pessoal, eu sou a professora Deise Busanelli e vou falar um pouquinho sobre situações do nosso cotidiano em que aplicamos Teorema de Pitágoras. Bom, para aplicar Teorema de Pitágoras, a primeira coisa que a gente precisa ter noção é que a gente tem que ter um triângulo retângulo. E para identificar um triângulo retângulo, a gente precisa ter um ângulo de 90 graus. Bom, o que é um ângulo de 90 graus? Eu tenho aqui uma circunferência, né? Quando que eu tenho um ângulo de 90 graus? Aqui, ó. Eu tenho uma situação que eu tenho um ângulo de 90 graus, ó. Aqui fecha o ângulo de 90 graus, ó. Um L. Então, quando eu tenho um triângulo e tem esse formato de L, um dos seus ângulos, então eu tenho um triângulo retângulo. Olha só, eu vou botar aqui o meu ângulo. Vê se eu consigo fechar um L. Não. Aqui eu não consigo, ó, porque eu não consigo um ângulo de 90 graus aqui, ó. Essa abertura. Eu não tenho uma abertura nessa situação aqui, ó. Eu não fecho um L aqui, ó. Mas aqui, ó, eu fecho um L. Certo? Eu fecho um L. Então, eu tenho uma situação que eu tenho um prédio que uma escada está apoiada a esse prédio. E eu tenho uma distância entre a base da escada até a base do meu prédio. Eu sei o tamanho do meu prédio. Eu sei o tamanho da minha escada, mas eu não sei a distância entre a escada e o prédio. Em uma situação dessa, eu não preciso lá calcular. Eu não preciso lá medir com uma régua ou com uma trena essa distância. Basta eu saber as duas medidas, eu já consigo aplicar Pitágoras e descobrir esse valor desconhecido. Então, como que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou identificar as minhas medidas. Bom, se eu tenho um ângulo de 90 graus, então eu tenho um triângulo retângulo. Sempre que eu tenho um ângulo de 90 graus, a minha medida que está oposta a esse ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Então, a hipotenusa nada mais é do que o lado oposto ao meu ângulo de 90 graus. Então, as minhas outras medidas são meus catetos. E os catetos, a gente tanto faz, pode ser um quanto o outro. Mas a hipotenusa, ela é muito importante, certo? Então, eu tenho cateto, cateto. Se aqui é um tanto e aqui é o outro, não interfere, sabe? Pode ser, as medidas, elas podem ser... O cateto não vai interferir, mas a minha hipotenusa a gente precisa... E esse é o segredo, e é por esse motivo que eu estou gravando esse vídeo, porque eu percebi que nas atividades anteriores vocês estavam com dificuldade de identificar quem é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é sempre aquela medida que está oposta a um ângulo de 90 graus. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma escada que ela mede 13 metros, certo? Ó, 13 metros. E eu sei também que a altura do meu prédio mede 12 metros. Eu quero saber a distância entre a base da escada e a base do prédio. Essa distância que está aqui. Como que eu vou usar, então? Como que eu vou aplicar? Então, o que eu fiz? Eu peguei, calculei 13 ao quadrado, que é a minha hipotenusa, que é a escada, ao quadrado, que é igual. Um dos meus catetos eu podia usar o 12 aqui, quanto eu poderia usar o 12 aqui. A ordem não interferia, porque os catetos são os mesmos, né? Cateto é cateto. Então, cateto, ó, 12 ao quadrado, prédio ao quadrado, mais o meu termo que eu não sei, a minha medida que eu não sei ao quadrado. Então, 13 ao quadrado dá 169, que é igual a 144, porque 12 vezes 12 é 144, mais o termo que eu desconheço ao quadrado. Eu vou isolar o valor desconhecido, então eu vou trazer o 144 junto do 169. Então, é 169 menos 144, porque 144 era positivo, veio para o outro lado da igualdade como negativo. Então, 169 menos 144 vai dar 25. E o oposto de potência nada mais é que raiz quadrada de 25. Então, eu sei que a distância do prédio até a escada são 5 metros. Esse aqui é uma primeira situação. Eu tenho uma outra situação. Bom, a minha outra situação é o seguinte. Eu tenho o chão, né, o chão. Eu tenho um poste
E do meu poste, eu quero saber a distância que tem do meu poste até, ó, essa medida desse barbante aqui. Ó, a medida do barbante. Então, eu amarrei um barbante do topo do poste até o chão. E eu quero calcular essa medida. Então, eu quero saber, primeira coisa, eu tenho um ângulo de 90 graus? É um triângulo retângulo? É um ângulo retângulo. Então, é um triângulo retângulo. Por quê? Porque eu tenho um ângulo, ó, eu consigo identificar onde está o meu ângulo de 90 graus. É aqui, ó. Meu ângulo de 90 graus está aqui. Então, quem é a minha hipotenusa? É o barbante. É o barbante que é a hipotenusa. Então, o meu poste é o cateto e a distância do poste até o barbante, que é o chão aqui, é o meu outro cateto. Então, o problema é o seguinte. Eu quero saber, eu sei que o meu poste, ele mede 8 metros. E a distância do poste até aqui o barbante mede 6 metros. Então, eu quero descobrir a medida da minha hipotenusa. Para isso, eu vou aplicar Pitágoras. Então, vamos lá. Já sei quem é a minha hipotenusa, já sei quem são os meus catetos. Os meus dois catetos, um mede 8 metros, o outro 6. Então, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. E a minha hipotenusa é desconhecida, então nós vamos aplicando. Eu sei que 8 ao quadrado dá 64, mais 6 vezes 6, 36. Então, somando os dois catetos, eu tenho 100. Então, oposto de potência vai ser raiz, a raiz quadrada de 100. Então, eu tenho um total de 10 metros. Então, a minha hipotenusa é 10 metros. Gente, eu fiz essas duas situações cotidianas, que aparecem no nosso dia a dia, né? E para se mostrar para vocês quem são as hipotenusas, como identificar um ângulo de 90 graus, quem são os catetos. Então, a atividade de hoje será o seguinte. Eu quero que vocês simulem, através de uma maquete, de um desenho, de fotos ou vídeo, uma situação do cotidiano da casa de vocês. Pode ser a medida da porta, vocês quero saber a distância até tanto. Vocês estão a uma distância, a altura de vocês mais a medida da cabeça de vocês até o chão, que forma um ângulo de 90 graus. Então, eu quero que vocês simulem uma situação, calculem uma das medidas desconhecidas e vocês gravem, batam foto e mandem. Essa atividade vai ter peso 5, somada com o simulado dessa semana, vocês vão ter uma atividade, um trabalho valendo 10. Então, essa atividade de simulação, o cálculo e o vídeo vai ter peso 5, mais o simulado, mais 5, então fechando uma das notas de vocês. Um abraço, estou morrendo de saudade. As nossas aulas, né, à distância não é fácil, mas que a gente possa se ajudar. Quero que vocês entendam que que a matemática ela é um pouco mais complexa e que eu estou tentando trazer de uma forma mais simples para vocês, de um jeito mais fácil, para que todos entendam. Um beijo de coração, fiquem todos bem.